Olá, irmãos, paz seja com todos. Vamos lá para mais uma conjunto de aulas aí, amém? Vão nas próximas 10 aulas para a gente terminar o livro de Apocalipse. Vamos lá. Vamos falar de Apocalipse 12. Irmãos, a partir desse ponto aqui, os textos eles começam a trazer figuras, ok? Já havia, assim, uma carga muito grande figurativa dentro do livro de Apocalipse, mas a partir do 12, todo o texto ele é figurativo, ok? Eles são, realmente são de coisas futuras. Então a gente não pode ficar interpretando tudo exatamente ao pé da letra, ok? Mas vamos lá. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Irmãos, uma coisa importante a respeito dessa mulher, que algumas pessoas elas podem interpretar como essa mulher sendo a igreja. Não é, tá, irmãos? Essa igreja, com uma coroa de 12 estrelas, ela é a figuração de Israel, ok? De Israel como nação. Por isso, 12 estrelas, são os 12 príncipes das 12 tribos, ok? E essa mulher, ela estava nessa figura, ela apresenta como dores de parto que ela estava grávida de um filho varão, ok? Nós podemos ver aí no próximo, né, no Apocalipse 12, 3 e 4, que fala o seguinte: eis que vi outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que dela, porque dando à luz, né, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então vamos lá, essa mulher estava gestante de um filho e havia essa figura desse dragão vermelho. Que esse dragão vermelho, basicamente, quem é esse dragão vermelho? É a figura do próprio Satanás. Amém? Desde o princípio, Satanás sempre, o objetivo de Satanás foi o quê? Foi fazer com que a obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário ela fosse interrompida. É muito interessante lermos nos evangelhos, agora eu não lembro se é Lucas, mas provavelmente é o evangelho de Lucas, onde fala, a gente consegue perceber Pedro, quando Jesus repreende, né, Pedro, chamando Pedro de Satanás, a parte de mim Satanás, etc, etc. A gente vê essa figura do diabo tentando fazer manobras para que o Senhor Jesus não fosse elevado na cruz do Calvário, ok? Só que aquilo era a situação já no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento sempre houve um esquema, uma saída, uma tentativa de saída para que não houvesse a morte desse cordeiro. Por exemplo, um exemplo mais clássico que nós temos é do bezerro de ouro, né? Que o povo foi, fez o bezerro de ouro, começou a adorar o bezerro de ouro, etc. Essas situações que o povo sempre dava um jeito, o Satanás, na verdade, né? Usando vidas, sempre buscava um jeitinho assim para que a obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário ela não fosse cumprida. Amém? Nós temos aí um outro detalhe importante, tá, irmãos? Que a mulher deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso daí a gente sabe muito bem que se a gente for lá nas cartas do Apocalipse, ele fala, o próprio Senhor Jesus fala, aquele que vencer, eu darei as nações para que ele reja as nações com vara de ferro. Amém? Isso é um indicativo que esse filho varão é o próprio Senhor Jesus e que essa estrutura, essa figura dessa mulher com a coroa de 12 estrelas, ela remete direto a Israel. Uma coisa interessante é o seguinte, que a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 42 meses, ok? E essa conversão, se nós fizermos a conversão dos 1260 dias, perdão, tá? Falei 2, mas é 1260, ele torna-se 42 meses, que são as 42 paradas do povo de Israel no deserto, ok? Então, o povo de Israel parou 42 vezes. Então, isso aqui está diretamente vinculado
a própria nação de Israel. Mais um indicativo que a própria nação de Israel, ok? Que está vinculado à própria nação de Israel, ok? Essa figura dessa mulher. Vamos lá. E houve batalha no céu. Aqui, irmãos, é uma outra estação, tá? São várias estações, mas aqui é uma outra estação dentro do texto. Que é o seguinte: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isso daqui basicamente é o quê? Nada mais que uma queda, né, de Satanás, que foi o primeiro aí o acusador, né? A figura de acusação, a figura que usurpou, queria usurpar o lugar de Deus, tornar maior que Deus, e acabou que ele sendo precipitado, ok, na terra por conta dessa rebelião que nós também já conhecemos muito bem, ok, de outros textos bíblicos. A Apocalipse 12, 9 e 10 fala o seguinte: que precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, da qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. Isso aqui, irmãos, remete muito ao que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus falando que ele viu Satanás caindo como se fosse um raio, ok? E aqui, o que acontece? Depois que fala da queda de Satanás, já remete diretamente ao poderio do Senhor Jesus, ok? Então já é remetido uma coisa, é remetida diretamente à outra, ok? Já é vinculada diretamente à outra. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aqui a gente já sabe que o tempo, ok, de Satanás é previamente determinado, ok? Ele já sabe que o tempo dele é curto. Irmão, se vocês forem pensar bem, entre a queda de Satanás no Jardim do Éden e até o tempo que isso foi escrito, realmente o tempo é curto. Porque se você fala disso para um ser que não pode morrer, 10 mil anos, 20 mil anos, 200 mil anos não significa nada, absolutamente nada. É algo muito curto, ok? E quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguia a mulher que dera a luz ao filho, a dar à luz o filho homem. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmão, isso aqui ele está diretamente vinculado a boa parte da diáspora judaica, onde os judeus se espalharam pela terra inteira. A nação de Israel foi espalhada pela terra inteira, ok? Aqui a nação foi espalhada pelo mundo todo, tá? Por toda parte. E aí a nação de Israel ela foi sendo sustentada e foi sendo perseguida. Nós sabemos que a nação de Israel foi perseguida o tempo inteiro. A maior prova disso, das perseguições, é o seguinte: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que ela corresse e fizesse, para que pelas correntes a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. Quando nós falamos do rio, irmãos, nós falamos das perseguições que a nação de Israel sofreu e durante muitos anos, até a sua restituição, ok? Logo aí depois da década de 40. Quando a gente fala como água, como um rio, irmãos, toda vez que a gente fala de água, são povos, ok? São nações de toda língua, de toda cultura. E quando a gente fala de terra, são os governos. Quando a Bíblia fala que a terra ajudou a mulher, os governos do mundo ajudaram a mulher.
que ajudaram a Israel. E é verdade, em 1945, as nações do mundo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, elas se juntaram com o único e exclusivo objetivo do quê? Fundar o Estado, refundar, na verdade, né? Devolver todos os territórios ao povo judeu e ajudar ao povo judeu a trazê-los de volta e principalmente acabar com a perseguição ao povo judeu, que é a fundação do moderno Estado de Israel que nós temos. Então, quando a terra fala que a terra ajudou, toda vez em Apocalipse que se remete à terra, neste caso, se remete às nações, aos governos do mundo. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver no próximo capítulo que existe a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra. Ok? Então vamos guardar uma coisa aqui. Se surge da água, é do povo. Se surge da terra, é uma figura de governo ou uma figura religiosa. Ok? Vamos lá. E o dragão irou-se contra a mulher e fazer guerra. Irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o que acontece aqui? Aqui, como o intento de Satanás, a busca de Satanás em destruir Israel, ela não conseguiu êxito, ok? Ela não conseguiu chegar nos seus objetivos principais. Passou-se a perseguir quem? O povo que tinha o testemunho do Senhor Jesus, ok? Que é quem? Somos nós, os cristãos. E é verdade, perseguição aos cristãos hoje no mundo, fala-se muito que no Brasil não tem perseguição. A gente sabe que não existe uma perseguição escrachada, mas existe uma perseguição velada, ok? Outra forma também, fora do Brasil, muitos países, principalmente da África e do Oriente Médio, a perseguição aos cristãos ela é muito violenta mesmo. A gente sabe de cristãos que são mortos das maneiras que a gente pode imaginar, de formas que nós nem podemos sonhar na nossa vida, ok? E o intuito aqui da perseguição também, irmãos, é o seguinte: não é só perseguir a pessoa em si, mas perseguir o mandamento, ok? Os mandamentos de Deus, não só os indivíduos, mas os mandamentos, ok? É aquilo que é o certo, é o modelo de família, é o modelo de adoração, é aquilo que a gente entende por amor, aquilo que a gente entende por palavra, aquilo que a gente entende por aquilo que é certo, ok? E entendam, a perseguição que virá, nós vamos ver um pouco mais para frente, a perseguição que virá, ela não é uma perseguição escrachada, ela é uma perseguição muitas vezes até mesmo velada, ok? Algumas formas um jeito de velado, do tipo, e não só velado, mas como maquiado. Por exemplo, se você falar que você acredita no Senhor Jesus Cristo e na palavra dele, e que você não abre mão da palavra, você é criticado por pessoas que querem alguns modelos de modernidade que vão contra aquilo que está na palavra de Deus. Que é o mais importante, é que Deus quer somente o amor. E isso não é verdade, porque abrindo esse precedente, a gente abre precedente para N outras coisas que não fazem parte da palavra de Deus, que nós sabemos muito bem quais são esses exemplos. Qualquer coisa, se você quiser saber quais são assim, a conversão da verdade de Deus numa inverdade, vai dar uma lida lá em Romanos capítulo 2, que lá Paulo ele deixa bem claro como esses fundamentos e doutrinas de demônios eles são desenvolvidos no mundo onde nós habitamos e em todas as partes, ok? É isso aí. Muito obrigado pela aula de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te vejo aí na próxima aula. Tchau, tchau. Deus abençoe.